Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de Carla Responde e vamos lá para a pergunta. Essa moça, ela me mandou uma pergunta complexa, mas ela dizia assim: a questão é que ele não abre mão de nada. E estava falando sobre decisões, sobre tomadas de decisão. Então vamos pontuar algumas coisas antes da gente ver o porquê que ele tem essa necessidade de tomar decisões, tá? Vamos ver primeiro você. E aí você aí que está assistindo e que não é a pessoa que mandou a mensagem, fica de ouvidinho aberto para você ver se isso tem a ver com você também, se você de repente não está caindo nessa armadilha, tá? Uma pessoa que ela tem necessidade de proteção, tá? Ela tem necessidade de ser cuidada, ela de forma inconsciente, ela verbaliza equivocadamente aquilo que ela deseja, tá? Em vez dela dizer que ela quer proteção e que ela é uma mulher, né? A gente aqui tá falando de uma mulher, então eu vou sempre relatar dessa forma. Em vez dela dizer que ela é uma mulher, que ela é autossuficiente, responsável, que ela também pode ser uma provedora ou dividir o provimento de uma casa, que ela também tem capacidade de decisão, mas que dentro da área X da vida dela, ela gostaria de se sentir protegida, acariciada, sabe? Ela gostaria de proteção naquela área da vida dela. Como é difícil de você entender e verificar essa linha construtiva de pensamento, o que acontece é que o seu comportamento entra na frente com o seu inconsciente e aí você começa a se comportar como alguém que precisa de proteção, de cuidado, porque você é frágil e você se comporta dessa forma sem que o outro, que também não consegue enxergar essa linha, compreenda que, na verdade, esse comportamento diz respeito a só uma área da sua vida. Não diz respeito a todas as outras áreas. Então, por exemplo, você é uma mulher independente financeiramente, é uma mulher que decide, que faz um monte de coisa, mas na sua área da família, você é uma pessoa que gostaria de ter proteção, de ter cuidado, de ter carinho. E aí, por causa disso, você se comporta como alguém muito frágil, você se comporta e verbaliza que você é um bebê, né? Bota apelido, você é um bebê, você é um carinho, você é um amorzinho, você é uma florzinha, você é a mãe, né? Tem casais que se chamam de pai e mãe, né? Sendo casados, tá? Então, quando essas falas começam a aparecer e o outro também não tem esse mesmo entendimento de que era só uma área, o outro te protege por inteiro. O outro não sabe separar que ali era só a área da família. Ele começa a invadir a sua área do trabalho, que traz seu produto, seu provimento, né? Onde você poderia ajudar na sua casa. O que acaba acontecendo é que ele diz assim, não. Você não é capaz, você é muito frágil. O que você traz não é suficiente ou não é importante. Começa a ele começa a desdenhar disso para que ele consiga continuar no patamar dele de protetor, de quem decide, de quem sabe o que é certo e tal. E aí isso acontece também nele de forma inconsciente. Nada disso está no limite do consciente, tá? É só uma forma de mostrar isso. Mas, por exemplo, viagens. Ele decide todas as viagens, porque na cabeça dele ele tem o ordenamento de mapa, ele tem o cálculo de quanto essa viagem vai custar, ele sabe qual é o tempo, ele sabe tudo, ele decide tudo, porque afinal de contas, você é o bebê, você é a florzinha, você é a pessoa que precisa de cuidado. Ele é autorresponsável por ele e ele é responsável por você, entendeu? Por isso, muitas das vezes, o homem, né, no caso aqui, né, dela, mas poderia ser uma mulher também, toma a decisão pelo casal e não permite que o outro dê o seu
ponto de decisão, não permite que o outro interfira, porque ele, de forma inconsciente, ele foi treinado ao longo do namoro e de alguns anos de casamento a enxergar essa pessoa como uma pessoa que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa de amparo. Então vamos entender, por exemplo, a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela é uma pessoa que não entende nada da segurança dela. Ela segue a ordem da segurança, só. Porque ela é uma pessoa que precisa de cuidado, ela é uma pessoa que é frágil, ela é uma pessoa que é exposta. Então, o que a segurança dela faz? A gente, olha aqui, Rainha Elizabeth, o negócio é o seguinte, a gente aqui é que sabe o que é segurança. A gente vai dizer para a senhora como é que a senhora vai se comportar, porque a gente vai decidir como a segurança vai acontecer. Percebe? E porque eles são os responsáveis. Se alguma coisa acontecer de errado com a Rainha Elizabeth, a culpa é da segurança, tá? Percebe como é que funciona? É a mesma coisa, como quando você se comporta, né? Ou tem um cargo como a Rainha Elizabeth, né? Quando você se comporta como uma pessoa que precisa de cuidado, o que você está dizendo para o outro? Pega, cuida de mim, me protege. E o outro, se ele sabe fazer esse papel, ou se ele gosta de fazer esse papel, de forma inconsciente, né? Ele tá tendo prazer também com isso, porque ele fala, nossa, como eu sou, né? Eu sou o macho da casa, eu protejo a minha esposa, né? Eu cuido dela e tal. Na cabeça dele, ele tá super feliz com esse papel também. E ele vai fazer de tudo para te proteger e para fazer as coisas. E por isso, como ele é o seu guardião, assim como os da Rainha Elizabeth, ele vai decidir o que é melhor para você, na visão dele, que é o expert em proteção, tá? Percebe? Outra coisa que pode estar acontecendo com essa pessoa é uma questão, na verdade, de manipulação. Essa pessoa decide tudo e ela não abre mão de nada, de nenhuma decisão, porque, na verdade, ela é um expert em manipulação. E aí são outras questões que estão envolvidas. Por que você se deixou manipular? Porque a manipulação ela vai levando até o abuso, né? Não foi isso que foi relatado no nosso Carla Responde, tá, gente? Só pra gente enquadrar isso certinho. Ela não tá passando por um abuso, ela tá passando por uma situação a qual o marido dela é que toma todas as decisões relacionadas à família, como gasta o dinheiro, como é que vai viajar, quando vai na casa da sogra e tal, quando eles vão na casa dos pais dele, tudo é uma decisão que é dele, tá? Porque tudo é um cuidado dele. Bom, agora que tá enquadrado, vocês já entenderam qual é a situação. Como é que a gente tira o poder desse homem, então? É conversando e ir mudando essa comunicação. Em vez de você aceitar ser chamada de bebê, de, sei lá, Carla, por exemplo, Carlinha, né? Ai, Carlinha, Carlinha, minha florzinha. Carlinha é, né, um diminutivo. É muito carinhoso, mas significa que eu sou pequenininha, que eu preciso de carinho, de proteção, de cuidado, não é mesmo? Tá? Então que você percebe que aquele, eu não vou falar o nome da pessoa, mas vou usar o meu nome, então que aquele Carlinha é do tipo, Carlinha, você não pode, você deixa que eu decido, que é uma forma, na verdade, de uma comunicação na qual se entende que você é incapaz, que você não tem habilidade, é conversar e falar claramente. Olha só, é a Carla que tá aqui, tá? Não é a Carlinha. Eu sou uma mulher que sou capaz e tudo isso sem raiva. Eu sou sem raiva, sem briga, sem discussão. É a Carla que tá aqui. Eu sou uma mulher que sou capaz, que eu produzo o meu trabalho, que eu trago provimento para dividir na casa e eu quero ser ouvida. O que eu preciso fazer para te provar que eu posso ser ouvida? E espera a pessoa dizer. Geralmente a pessoa vai falar, nada, imagina, não é assim, ou ela vai dizer claramente também o que é que ela acredita, né? Que é mais prático, que é mais fácil ela decidir, que ela tá mais acostumada. Se ela disser não é nada, e isso é coisa da sua cabeça, você vai insistir, né? Com tranquilidade, com calma, dizendo, olha, se é coisa da minha cabeça, então você me desculpe, mas eu gostaria de participar dessa decisão. Eu não quero mais ficar para trás das decisões.
Se você então comunicar para a pessoa e ela disser, ah, imagina, não é nada disso, isso é coisa da sua cabeça, então você vai dizer, ah, então tudo bem, se era coisa da minha cabeça, me desculpe. Como é que então a gente vai decidir isso juntos? Porque se era coisa da sua cabeça é porque aquilo não existia, você estava decidindo. Então você vai se comportar imediatamente como uma pessoa que está decidindo junto. E você vai botar seus pontos de pró e de contra dessa decisão, do que você concorda e o que você não concorda, tá? E aí, por mais até que você perca, né, entre aspas, essa tomada de decisão mais uma vez, você consegue ter dentro de você o ganho, comemore com você o ganho de você ter participado do processo dessa decisão, ou pelo menos ter conseguido dizer com clareza que você é parte disso e que você vê um pró, você vê um contra e que você tinha uma opinião. Por mais que dessa vez não funcione. E aos poucos você vai repetindo isso, repetindo, até o outro entender que não vai adiantar, que ele não vai mais decidir sozinho, tá? A segunda coisa que você tem a fazer é, se ele disser claramente, eu decido porque eu sou mais prático, eu decido porque eu tenho isso, ou porque eu faço de outro jeito e tal, é você falar, olha, eu gostaria de decidir isso com você também, porque eu vejo prós e eu vejo contras dessa decisão e que eu acredito que eu também posso ser responsável junto com você. Eu acredito que eu posso colaborar com você nessa decisão. Ah, mas eu quero decidir isso sozinho. Então, ok. Se você quer decidir dessa vez sozinho, fique à vontade. A responsabilidade dessa decisão é toda sua, o processo é todo seu e você vira as costas e deixa de fato o cara sozinho. Só que a postura agora é diferente. Por mais que tenha acontecido o mesmo resultado do passado, né? Acabou que foi ele quem decidiu de qualquer forma, na verdade você começou a mostrar para ele que o seu posicionamento está diferente. Que você não decidiu, não porque você precisa dele, porque ele tem que ser responsável por você, porque você precisa ser protegida por ele. Você não decidiu porque ele não te deu a oportunidade. E é a mesma coisa. Repete, sem criar briga, sem criar discussão, mas repete isso sempre. Toda vez que ele for tomar uma decisão, você se posiciona como se você fosse tomar junto essa decisão. E é persistência. E cada vez mais você vai perceber que você vai conseguir pegar palavras dele para trazer para a sua estratégia de comunicação para que você entre nessa decisão, tá? Isso é um treino, ok? Vai se treinando. Bom, eu espero então que eu tenha ajudado a você e a todas as pessoas que tenham se identificado com essa questão e que vocês então consigam quebrar esse elo de proteção, né, que é exacerbado e possam de fato se comportar como um casal que esteja dividindo as tomadas de decisão para que a família de vocês seja cada vez mais forte, o casamento de vocês cada vez mais pleno, feliz e no rumo para sempre. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.